Hoje eu quero falar para você sobre José de Arimateia. José de Arimateia, ele teve um papel muito importante na história. Quando Jesus ele foi crucificado e ele estava ali na cruz e já se findava o dia, então já estava fazendo 6 horas da tarde, no caso, e precisava ser tirado o corpo de Jesus ali da cruz. Na maioria das vezes, as pessoas que eram crucificadas, eles permaneciam na cruz para o apodrecimento, para que os corvos viessem comer os seus corpos. Então eles eram esquecidos ali, abandonados, não tinham parentes, ou muitas das vezes precisava pagar um preço, um valor, para que tirassem, o crucificado. E José de Arimateia, ele teve uma atitude importante, crucial na história. Por quê? Porque ele teve coragem, ele foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus, pagar pelo corpo de Jesus. José de Arimateia era um homem influente e rico. A palavra de Deus menciona que ele era um homem rico, que ele era um homem influente. Então ele tinha essa possibilidade de chegar a Pilatos e dizer: olha, eu vim aqui, eu quero tirar o corpo de Jesus, mas precisava se certificar de que Jesus estava realmente morto, que Jesus realmente estivesse morto para poder tirar ele da cruz. Então Pilatos manda os soldados ir lá na cruz e quebrar as pernas de Jesus. Por que quebrar as pernas de Jesus? Porque quebrando as pernas, ele não tinha mais como ficar suspenso, e automaticamente ele descia o peso todo da cruz, descia o peso todo do seu corpo e automaticamente ele morria por asfixia, porque os seus pulmões já não iam aguentar. Então, para cumprir o que estava escrito, porque Jesus ele não podia ser quebrado, não podia entrar, com algum dos seus ossos quebrados. Então o soldado romano, ele chega e enfinca a lança do lado esquerdo de Jesus, onde atinge o seu coração, e ali automaticamente jorra água e sangue, E ele vê que Jesus realmente está morto. Então, um fato bem interessante é que quando Pilatos, José de Arimateia, chega para Pilatos e pede o corpo de Jesus, ele praticamente ele declara que ele conhecia Jesus, E o José de Arimateia, ele era um discípulo oculto de Jesus. Ele era um discípulo, ele seguia Jesus, porém ele não podia deixar que ninguém soubesse que ele era um discípulo e que ele conhecia Jesus. E por causa da sua influência, porque ele era um governador, Ele era um homem influente na cidade. Então, quando ele chega lá diante de Pilatos, que ele pede o corpo, automaticamente ele se declara discípulo, Entre aspas, ele se declara, ele confessa que ele conhecia Jesus. E Pilatos concede a ele que ele retirasse o corpo de Jesus lá da cruz. E quando ele tira o corpo de Jesus da cruz, ele foi comprar tecidos novos, de linho puro, de linho novo, para envolver, o corpo de Jesus, para enrolar o corpo de Jesus. Ele comprou especiarias, óleos essenciais, óleos caríssimos. Então, quando as mulheres estavam ali junto com Arimateia, com José de Arimateia, preparando o corpo de Jesus, eles enrolavam ele e passavam óleo, passavam bálsamo, enrolavam de novo e passavam bálsamo. E assim foi. E outro fato muito interessante também é que Jesus não tinha uma sepultura para ser posto o seu corpo, não havia sido comprada uma sepultura para pôr o corpo de Jesus.
José de Arimateia, ele fez um ato muito lindo, maravilhoso, que ele cedeu a sua própria sepultura. Ele já havia comprado para ele, já tinha mandado preparar uma sepultura para ele próprio, e como Jesus não tinha, ele cedeu a sua sepultura, uma sepultura nova, porque normalmente eles colocavam, os mortos colocavam um, depois quando morria outro, eles iam colocando um em cima do outro, né? Dos seus parentes. E Jesus não. Jesus, ele recebeu uma sepultura nova, uma sepultura onde não tinha sido usada, a sepultura de Arimateia, de José de Arimateia. Ele fez esse ato maravilhoso, né? E depois, quando eles colocam Jesus na sepultura, eles envoltam ele todo, né? Só que não dá tempo de terminar, de envolver ele todo, de terminar o processo de preparação do corpo. Eles colocam um lenço sobre o rosto de Jesus e colocam na sepultura. Para no domingo de manhã, as mulheres voltarem para terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Isso foi feito na sexta-feira, no sábado Jesus descansou. Foi colocada uma pedra para não roubarem o corpo de Jesus. E no domingo de manhã, quando as mulheres chegaram para terminar de embalsamar o corpo de Jesus, já não estava mais. Jesus já havia ressuscitado e sobre a pedra removida, sobre o túmulo vazio, do lado da sepultura de Jesus, aquele lenço que estava sobre o rosto dele estava dobrado. Dobradinho do lado da sepultura. Isso é uma outra história para um outro vídeo que eu vou trazer aqui, explicar para você por que o lenço estava dobrado, né? Então, é um fato curioso também que eles perguntam por que aquele lenço estava dobrado. Quem dobrou aquele lenço? Quem colocou aquele lenço ali? Quem os separou e deixou naquele lugar? E quando os discípulos vêm para se certificar de que o corpo não estava mais ali, e os discípulos olham aquele lenço, e eles já percebem que aquilo ali é um sinal. Então eles saem e vão avisar que o corpo de Jesus já não estava mais ali, né? Mas voltando aqui para o José de Arimateia. José de Arimateia, ele foi uma peça importante porque se ele não tivesse pedido o corpo de Jesus, quem ia tirar Jesus da cruz, né? Ele foi uma pessoa muito importante porque as mulheres chegaram até ele sabendo que ele conhecia Jesus, sabendo que ele tinha dinheiro, que ele era influente, e só ele podia, porque ele era bem próximo de Pilatos, só ele podia chegar a Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia, ele foi uma peça muito importante na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, né, na ressurreição de Jesus. Ele que pagou para retirar o corpo de Jesus dali e ajudou as mulheres a preparar ele para o sepultamento, preparar ele. Eu fico imaginando que honra, que prazer, o que sentimento que ele sentiu, né, de poder ter feito o que ele fez, um ato de bravura, chegar diante de Pilatos e dizer: entrega para mim o corpo de Jesus, eu quero dar um enterro digno para ele, porque senão Jesus ia ficar na cruz, ninguém ia poder tirar ele de lá, tinha que ser alguém com influência, tinha que ser alguém importante, tinha que ser alguém com dinheiro, porque precisava ser pago para tirar, né, o corpo da cruz, senão ele ia ficar lá. Eu fico imaginando assim comigo, José de Arimateia com seu coração cheio de esperança, talvez, de angústia, por saber que Jesus estava lá na cruz e precisava tirar. Alguém precisava tirar o corpo de Jesus de lá, alguém precisava dar um enterro digno, né? Jesus estava nu, precisava cobrir a nudez de Jesus e ele não mediu esforços, ele comprou as melhores especiarias, os melhores óleos,
o melhor linho, tecido novo, comprado na loja. Né? Ele comprou, ele preparou, ele entregou para as mulheres enrolar o corpo de Jesus, preparar Jesus. Nesse momento ele se declarou, nesse momento com aquele ato de bravura, né? Com aquele ato de amor, ele confessou que ele era um discípulo. Ele confessou que seguia Jesus, que seguia Jesus, né? E um fato interessante é que ele só procurava Jesus para conversar à noite, quando ninguém mais via, porque ele não podia, né, se deixar mostrar, ele não podia deixar que ninguém soubesse que ele era íntimo de Jesus. Mas no último dia de Jesus, no último momento, ele se obrigou a declarar que ele conhecia Jesus, que ele era íntimo de Jesus e ele precisava dar um enterro digno para Jesus. Olha que ato maravilhoso. O amor a uma pessoa que mesmo que de longe, né? Eu fico imaginando que à noite, quando ele se encontrava com Jesus para conversar, eles conversavam muito. E quando ele viu o seu amigo indo para a cruz, sendo crucificado, depois ele viu o seu amigo pendurado no madeiro, ele se sentiu na obrigação de dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar um enterro digno para ele. Eu preciso tirar ele de lá, entregar para as mulheres, porque amanheceu o dia, né? Amanheceu o dia, não escurecia, estava escurecendo já, e as mulheres estavam lá, debaixo, aos pés da cruz, chorando e implorando para que tirassem o corpo de Jesus de lá. E ele se obrigou, ele precisou, ele tomou uma atitude e disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso declarar que eu conheço, mesmo que isso vá me custar o meu cargo, mesmo que isso vá me custar que eles me virem as costas para mim depois, mas eu preciso fazer alguma coisa. Foi um ato de bravura, foi um ato de honra que ele fez, honrou Jesus, deu seu túmulo para Jesus. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso, digno, né? Digno de honra. Uma pessoa como ele, como José de Arimateia, foi digno de um ato de bravura. Amém?